Paz do Senhor, pastor Cícero Silva, a paz do Senhor João Pedro, a paz, a graça e a paz do Senhor todos os irmãos, todos que estão nesse momento ouvindo o programa Voz da Assembleia de Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. E que nesse momento a gente possa parar um pouco, desacelerar um pouco e ouvir a palavra de Deus. Eu sei que todos nós temos nossas lutas, nossas provas, mas é nesse momento que a gente tem que parar um pouco e ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Porque sozinho, irmãos, a gente não consegue vencer nada. Sozinho a gente não consegue nada. Mas a Bíblia diz para aquele que tem fé, tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Então, e o crer vem pelo ouvir. Vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Tem uma mensagem de Deus para você. Ouça, grave no seu coração, porque essa palavra é para você, para mim, para você, para todo mundo. E Deus vai falar grandemente, em nome de Jesus, porque Ele nunca deixa um dos seus passar por uma prova sem que Ele esteja por perto, cuidando, protegendo e sendo o Deus da provisão, como Ele fez com Elias. Nessa passagem, que está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 6. E diz assim: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a voz do Senhor, a palavra do Senhor: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Peço-te um vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 cavacos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste, porém traze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui, e depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o dia em que o Senhor te dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Irmãos, essa é a prova que Deus não deixa faltar para os dele. Amém? Porque Elias, irmãos, foi ele que profetizou que não haveria chuva em Israel, nem sequer orvalho. E Deus mandou que ele se escondesse em um ribeiro chamado Ribeiro de Querite, que ficava às margens do Jordão. E ele foi e ficou escondido nesse ribeiro. Só que antes que Deus dissesse a ele que fosse para lá, Deus disse: vai para lá, porque lá tem água. E eu já ordenei aos corvos que te levem carne e pão. Irmãos, Deus, ele usa da forma que ele quer.
os meios que Ele quer para sustentar os filhos de Deus. Ele vai usar de maneiras, irmãos, que eu e você vamos achar engraçadas, diferentes, esquisitas, mas é assim que Ele faz. Ele usa de uma forma para que a gente saiba que foi Ele, que não foi eu, que não foi você. Em meio às dificuldades, em meio às lutas que a gente vai passar nessa vida, em meio a provações, muitas vezes, irmão, quando a gente confia realmente em Deus, Ele age de uma forma inexplicável. Porque muitas vezes, irmão, esse Ribeiro de Queride é uma passagem que a gente está passando na nossa vida. Às vezes a gente está passando por tanta dificuldade, irmãos, que ninguém ao nosso redor sabe, mas a gente sabe. Às vezes a gente está passando por tanta dificuldade que a gente se sente só e um ribeiro, onde talvez a gente só vai achar que tem uma provisão, a água. E Deus vai mandar a provisão para você de uma maneira que você nem vai entender. Ele mandou a provisão, a carne e o pão chegar para Elias através de corvos. Irmão, o corvo é um pássaro que de maneira nenhuma ele vai trazer alguma coisa para alguém. O corvo é como um urubu. Ele pega para ele e vai embora. Mas eu fico imaginando Elias lá, achando que ia morrer de fome, achando que ia passar por necessidade, achando que não ia ter provisão para a vida dele, e de repente ele olha para o céu e vê uma ave trazendo pão e carne. E não era só de vez em quando, não. A Bíblia é muito clara, trazia pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E Elias tomava da água do Queride. E quantas vezes, irmãos, Deus faz coisas com a gente que depois que passa é que a gente vai dizer: meu Deus, como foi que eu consegui fazer isso? Como foi que eu consegui suportar isso? Como foi? Porque tem coisas que a gente só vai entender depois. Quando a gente está passando no deserto, na tempestade, no Queride, a gente não tem ideia do que a gente está passando, nem por que a gente está passando, mas sempre tem um propósito. Deus não deixa um filho andar sem propósito. Deus não deixa. Você está passando por alguma prova nesse momento, por alguma tempestade, Ele vai talvez fazer você andar sobre as águas no meio dessa tempestade. Você está passando por um deserto, irmão. Esse deserto talvez sirva para você aprender. Deserto é ensino, irmão. Às vezes a gente reclama de deserto, mas deserto é como uma sala de aula. A gente aprende no deserto. A gente aprende no deserto a gente não carregar peso, não carregar orgulho, porque o deserto é quente. Às vezes a gente pensa em deserto, pensa em areia, areia é fofa. Quando você carrega muito peso, não dá para você andar muito. E às vezes é no deserto que Deus coloca a gente para a gente perder um pouco da bagagem que a gente vai carregar. Porque tem bagagem, irmão, que não vai caber no céu, não entra no céu. Orgulho, inveja, raiva, ódio, rancor. E o deserto às vezes faz a gente deixar tudo isso para trás. Para chegar no Queride, a Bíblia fala também que Elias ele teve que andar pelo deserto até chegar ao Queride. No Queride, ele também achou que não ia ter provisão, mas Deus mandou. Deus vai mandar provisão para a tua vida, irmãos. Para a minha vida, para a sua vida. A gente só precisa confiar. Porque quando Deus diz, acontece, irmãos. Quando Deus diz e a gente coloca a nossa fé fincada nessa palavra, nessa rocha, quando a base da nossa vida é fincada na rocha, chamada Jesus Cristo, a palavra de Deus, a promessa de Deus, irmãos, não é em vão. A promessa de Deus acontece. E por incrível que pareça, irmãos, a gente não passa só por uma prova nessa vida, é uma atrás da outra. Enquanto a gente estiver nessa vida, a gente vai passar por uma prova atrás de outra. A Bíblia fala que o ribeiro de Queride secou. Depois de um tempo, o ribeiro secou.
O profeta já estava até tranquilo, até acostumado. Tinha carne e pão pela manhã, carne e pão à noite. E tinha água fresca para beber, água fria, porque o ribeiro a água é corrente, não é água parada. A água parada traz até doença, mas a água de Deus ela é corrente. Só que nesse ribeiro a água secou, porque não chovia. O próprio Elias profetizou que não iria chover durante um tempo, nem orvalho caía. E se passaram 3 anos e 6 meses sem chuva. E aí secou, o querido secou, e ele estava de novo só, sem comida, sem provisão e sem água. E agora, o que esse homem ia fazer? Muitas vezes, irmãos, a gente tem um pouquinho, só um pouquinho, que Deus deu, e aí de repente acaba. Vem alguma tragédia, vem alguma coisa, vem alguma provação, vem alguma dificuldade, e aquele pouquinho que a gente tinha acaba. E agora, o que a gente vai fazer? É ter fé e confiar naquele que vai dar direção a mim e a você. Ele vai nos dar direção, porque ele não deixa um filho passar necessidade. Ele deixa um filho passar por prova para aprender o tamanho da fé que tem. Porque eu nem sei o tamanho da minha fé, nem você sabe o tamanho da sua, até precisar usar ela. E quando a gente usa a fé, Deus vê, é como um professor que está olhando o aluno fazer a prova. Ele fica às vezes em silêncio. E é aí que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele indica, ele dá direção, ele é o que abre caminhos no deserto. Ele é, irmãos, o nosso Deus é o Deus que abre portas, facilita meios. Ele faz de tudo para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Mas, às vezes, as portas fecham. A porta vai ficar fechada, irmãos. Muitas vezes a gente acha, porque a gente está fazendo uma obra de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e as portas vão se escancarar. Às vezes as portas vão fechar. Eu estava lembrando agora de quando Maria, mãe de Jesus, estava grávida, prestes a dar à luz. E eles chegaram em Belém. José e Maria, Maria grávida, prestes a dar à luz. E eles começaram a bater nas estalagens, nas pousadas, batia na pousada, fechava a porta na cara deles. Batia em outra, porta fechada, não tem vaga, porta fechada, Irmãos, se tinha um projeto de Deus, era Jesus Cristo. Maria e José estavam carregando um projeto de Deus, e nem por isso as portas se abriram para eles, as portas se fecharam. Às vezes as portas vão se fechar para nós. O que vai sobrar para nós é um lugar lá no fundo, lá numa manjedoura. Não é um lugar próprio para se dormir, muito menos para dar a luz. Mas às vezes a única porta que vai se abrir para nós é a lá de trás, lá da manjedoura. E a gente só vai precisar dela. A gente não entende, mas portas se fecham. O ribeiro do Queride secou e os corvos pararam de trazer carne e pão. E agora, Elias? E agora, irmãos? E agora, pastor Cício? E agora, presbítero Carlos César? O que vai acontecer? Deus diz, e vem a voz do Senhor e diz, vai para Sarepta, na região de Tiro. Vai para lá, e lá eu vou levantar uma mulher viúva e vai te sustentar. Quando você escuta isso, irmãos, usando a lógica do ser humano, Deus fala para isso, para a gente vai pensar imediatamente, eu vou para o lugar, uma viúva, deve ser muito rica, deve ter muita provisão, porque é ela que vai me sustentar. E o profeta foi. E quando ele chega a Sarepta, a porta da cidade, ele encontra a viúva. Não era rica, não era bastarda, não tinha muito dinheiro, ela não era bastarda de dinheiro, ela era pobre, irmão. Na verdade, ela já estava pensando até em morrer de fome. Que lógica que tem isso, irmãos? Um homem que vem de uma viagem muito longa, passando por necessidade, e está com fome, e a promessa de Deus para ele é, vai, porque alguém lá vai te sustentar.
Quando ele chega lá, essa pessoa está passando por um problema ainda maior, porque Elias era só e ela tinha um filho. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é muito bom. Às vezes, irmão, a gente está passando por uma dor tão grande e Deus manda a gente para um lugar para abençoar alguém. A gente está precisando de bênção e Deus manda a gente para abençoar alguém. Elias no Queride, Deus alimentou Elias. Em Sarepta, Deus mandou Elias para alimentar uma viúva e um filho, para nenhum dos três morrer de fome. E é isso que Deus vai fazer muitas vezes em nossa vida. Às vezes você está num culto, irmãos, você vai à força para aquele culto. Você vai à força. Eu estou falando um culto porque quem é cristão geralmente se reúne em culto, cultuar a nosso Deus. Mas às vezes a gente vai quebrado, irmão, machucado. E quando você chega nesse lugar, Deus vai usar você para cuidar de alguém que está quebrado e machucado, mais do que você. Naquele dia, ela só tinha um pouco de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Ela ia fazer um bolo. O que ela tinha, ela ia fazer um bolo. Ela ia comer, o filho dela ia comer e eles iam morrer porque não tinham mais nada para comer. Mas naquele dia, Deus mandou Elias até lá. E naquele dia houve provisão naquela casa. Vai chegar um dia, irmãos, que Deus vai usar você que acha que não tem, para abençoar outra pessoa que tem menos do que você. Deus vai unir você com outra pessoa e vocês vão abençoar mais gente ainda. Vai ser tanta bênção que não vai acabar. É uma provisão que não acaba. Como aconteceu com Elias, no Queride tinha pão e carne trago pelos corvos. E água do Queride, água fresca, água corrente, secou. Na casa da viúva, que ia morrer de fome, Deus mandou Elias até lá. E lá não tinha mais nada, mas nunca mais faltou nada. Nem pão e nem azeite, nem farinha na vasilha e nem azeite na botija. Eu estou declarando hoje na tua vida. Você acha que tem pouco. Deus está dizendo, você tem muito. O pouco que você acha que tem será multiplicado de tal forma que você nem vai sentir falta. E você vai ser usado ou usada como Elias para abençoar alguém que acha que não tem mais jeito, alguém que acha que vai morrer. E essa provisão que eu estou falando, às vezes nem é só de comida. Às vezes, irmão, é uma palavra que alguém está precisando ouvir. É uma palavra que alguém que está achando que chegou no fim da vida, que não tem mais solução, que o problema dela vai levar ela para a morte. Às vezes tem gente, irmãos, que está passando por um problema de depressão tão grande, e você, talvez passando pelo seu problema triste, e aquela pessoa está só esperando uma palavra tua, e Deus vai colocar você frente a frente com essa pessoa, e a tua palavra vai salvar ela, e a ação dela vai salvar você. Deus faz assim com os filhos dele. Deus nunca deixa um de nós sozinho. Elias achou que estava só, a viúva achou que só estava ela e o filho. Deus juntou os dois para que a provisão chegasse naquela casa. Aquela provisão chegou, irmãos, porque Deus sabia a situação dos dois. Elias sabia a situação dele, a viúva sabia a situação dela, mas Deus sabia a situação dos dois. E em minha vida, em tua vida, nunca, irmãos, em nome de Jesus, nunca vai faltar a provisão de Deus. E não importa, não interessa o que a gente ache, Ele vai mandar do jeito que Ele quer, porque a provisão é dEle e chega para mim e para você do jeito dEle. Se a gente quiser agir da nossa maneira e tentar arrancar a provisão de qualquer lugar do nosso jeito, vai faltar. Mas se você tiver fé, Ele manda, nem que seja através de corvos. Ele manda você para perto de alguém que você acha que está pior do que você, mas Ele vai mandar você para lá, para você e essa pessoa serem abençoadas. Então, irmão, quando você pensar que não tem nada,
Porque tem gente, irmãos, que acha que tem tudo. Porque tem aos olhos do mundo, a provisão do mundo. E essa pessoa às vezes não tem nada. Quantas e quantas pessoas aí, milionárias, ricas, em depressão. Tem tudo, irmãos. Mas no final não tem nada, porque não tem Deus. Não tem a palavra de Deus em seu coração. E quantas pessoas que aos olhos do mundo não tem nada. Isso eu estou falando em bens, em financeiro, aquela pessoa não tem nada. Mas consegue ser feliz e ter paz, porque tem Deus dentro dela. Acredita na palavra de Deus. Pode passar por deserto, pode passar por tempestade, pode passar pelo Queride, pode passar por Sarepta, pode passar por onde quer que seja. Mas se tem Deus, irmão, nunca vai estar sozinho e nunca vai faltar provisão. Talvez não do jeito que você queira, mas do jeito que Deus sabe que você precisa. Porque a provisão de Deus, quando vem para a gente, não é só para a gente. É para a gente e para quem está ao nosso redor. E muitas vezes, você talvez ache que está sozinho no meio de um Queride, como o profeta estava. Mas de longe Deus vê e vai mandar para você. E chega perto, porque Deus sempre vai estar por perto da gente. Sempre Ele vai estar por perto. Em toda situação que você tiver, Ele vai estar por perto. Se você confia, então você vai andar de cabeça erguida. Não interessa qual seja a sua situação. Às vezes alguém vai apontar o dedo para você, alguém vai, condenar você, mas você vai estar de cabeça erguida. Porque você já passou, irmãos. Sei que muita gente aqui já passou por situações não igual a de Elias, mas parecida. Que você achou que não tinha de onde vir provisão, não tinha de onde vir ajuda de Deus, e Ele mandou. Sabe? Ele manda provisão para aqueles que são dele. E Ele vai mandar você, Ele quer você servindo de provisão para outra pessoa. E pode ser uma provisão de uma palavra que você vai dar para alguém. Você talvez vai salvar a vida de alguém. Você pode salvar uma família com uma palavra. Talvez tenha uma família prestes a se despedaçar, irmãos. E está precisando só de uma palavra, de um abraço, de um conforto. E você também está precisando desse abraço. Deus vai mandar você até lá. Porque Queride não é lugar de morrer, porque Deus vai te sustentar. Deserto não é lugar de morrer, é lugar de aprender. Tempestade é lugar de confiar e descansar. No meio de uma tempestade, os apóstolos, a Bíblia fala que Jesus vinha com os apóstolos no barco e sobreveio sobre eles uma tempestade muito grande. E a Bíblia diz que Jesus dormia no barco. Sabe, isso é paz. Vai ter dia da gente achar que não tem mais como ter saída, mas Deus vai dizer, a palavra de Deus é para você, descansa. Descansa, Deus não opera em desespero. Eu lembrei até agora de Adão. Adão estava só no paraíso. E Deus fez ele cair em um sono profundo. E Deus operou e trouxe uma ajudadora para ele. Descansa, irmão. Descansa. Vai descansar. Jacó também teve que descansar. Jacó, em meio a uma viagem no deserto, a Bíblia diz que ele não tinha onde dormir, a não ser, ele não tinha um travesseiro, ele tinha uma pedra. Ele deitou e colocou a pedra no travesseiro. E ele teve uma visão do céu aberto, irmãos. Deus está dizendo para mim e para você, descansa. Descansa e confia. Você não vai parar no Queride, você não vai parar no deserto, você não vai parar na tempestade, você vai até Sarepta, mas lá também você não vai parar, porque a provisão não vai acabar, sabe? A farinha não vai acabar na vasilha e o azeite também não vai cessar na botija, nem na minha vida e nem na tua. Deus abençoe a você, irmãos. Deus abençoe a todos, irmãos. E vamos confiar em Deus, porque Ele é o Deus da nossa provisão. Você pode achar que não tem nada, você não tem ideia do que Deus está trazendo para você. Hoje, confie, acredite, tenha fé. Deus vai mandar para você. Não se importe como é que vai chegar, mas vai chegar. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui agora, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz e a graça do Senhor a todos. Amém.